Boa tarde, boa noite ou bom dia, porque estamos numa plataforma streaming, e isso é muito bom, porque você pode rever, assistir aí todos os nossos episódios do Primeira Impressão. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais essa edição. Hoje, especialmente com uma convidada que eu adoro, quem me acompanha nas redes sociais, o Marrone sabe que eu não Sim, canso de conversar aí com a Lucélia. Eu também participo muito dos projetos dela, porque ela é âncora, mestre no papo de RH aí, trabalha com RH há muitos anos e tem uma bagagem extremamente importante para nossa alavancagem, sobretudo primeira impressão. Semana passada, no último episódio, a gente falou com o André, o André, André Streppel, é exatamente. isso. O André, Lucélia, a última conversa foi sobre justamente o lado oposto, como que o candidato tem que se comportar nas redes sociais, tudo isso, mas a primeira impressão também tem que ser corporativa para atrair bons talentos. A gente precisa de empresas que investem em imagem, marca, posicionamento, que investem em desenvolvimento de carreira, enfim, agora o chão é teu e é tu que vai nos dizer o que precisa para uma empresa atrair bons candidatos, né? Ser vista como aquela empresa que, nossa, eu gosto de trabalhar, eu quero trabalhar, aquela impressão corporativa que causa o desejo de bons profissionais no mercado. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. E a primeira impressão de uma marca empregadora, de uma organização, primeiro, com as redes sociais, a gente está vendo o posicionamento dessas marcas. Segundo, a gente olha a responsabilidade social e qual é a ascensão desta marca através das pessoas. O cliente interno com o cliente externo. Porque se olha muito para o cliente externo em questão de vendas, mas esquecemos por algum período aí, agora estamos resgatando a questão do cliente interno. O cliente interno, que é o colaborador, ele simplesmente vende a marca da empresa sem nenhum custo, sem nenhum investimento para a empresa. Claro que a empresa também precisa olhar para esse colaborador como realmente um ser humano e desenvolvê-lo. Mas a primeira impressão, quando a gente está buscando, o candidato está buscando uma empresa, ele vai olhar as redes sociais, ele vai olhar qual é o clima, qual é a cultura dessa empresa. E também, em terceiro lugar, a gente pode dizer que as indicações, quem trabalha nessas empresas e como é que é o sentimento de quem trabalha nessas empresas. Então, marca empregadora é fundamental, mas não esqueça que não é só o marketing, e sim aquilo que eu comunico externo, eu tenho que praticar internamente. Esse é um gancho de pauta, né? Começa bem, né? Vamos começar bem. O Marrone é empresário, ele sabe o que está falando. Eu acho bem interessante isso, porque é bem isso, né? É mais fácil eu pagar um outdoor, é mais fácil eu dar um uniforme novo para todo mundo, mas, né, às vezes o teu funcionário não indica porque não sei se a minha prima daria certo aqui, ou meu amigo, e aí falta, né? Até acho que podemos começar por aí, né? Como é que tá esse mercado, né? Porque assim, nós tivemos na semana passada o André, que ele falou muito sobre isso. As empresas estão buscando muita gente e o candidato está escolhendo entre 3, 4, 5 empresas, né? Como é que é esse namoro para começar bem aí? Tem um caminho aí? Como é que você começa essa conversa aí? Bom, primeiro eu posso dizer que a grande influência nesse processo todo da busca de um candidato, né, ou um candidato buscando a empresa, é a indicação. Minha rede de relacionamento. Sim, sempre. Sempre, né? Segundo lugar, eu posso dizer que são as redes sociais. O que essa empresa está fazendo, Olha só. que é bacana, e que eu me identifico nos valores dessa empresa, né? E terceiro lugar, eu acabo olhando o geral, porque eu estou buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu busco uma empresa próximo da minha casa, uma empresa que seja maior ou uma empresa que me oferece mais benefícios. Essa é a primeira impressão, tá? Dos candidatos. A segunda impressão é como ele é recebido, como é que é o processo de atração e seleção. E aí eu falo que hoje nós estamos atuando com uma jornada do colaborador. A jornada do colaborador existe 6 pilares dentro das organizações que são pilares básicos. Atração e seleção, que é a marca empregadora. Integração institucional. Aí eu tenho treinamento e liderança.
depois eu tenho recompensa ou remuneração, ou também reconhecimento, e por final eu tenho a saída desse colaborador. O que acontece depois que eu identifiquei a marca empregadora que eu quero trabalhar? Eu identifiquei a WH e eu vejo que é uma grande empresa que está dentro dos meus valores e que eu já ouvi falar no mercado que é super bacana trabalhar nessa empresa. Bom, eu vou para o primeiro pilar. Como é que é a atração e seleção? Como é que é o recrutamento? Como é que é essa recepção? Ok? Foi positiva? Bom, eu sigo. Depois de contratado, como é que é a integração institucional? Onde é o banheiro? Como é que eu bato ponto? Quem são os meus colegas? Como é que eu faço isso, né? Eu sou apresentado para isso? Então, a integração institucional. O segundo passo, que pode, às vezes, inverter com o quarto passo, que é ser recepcionado pela liderança e treinamento. Às vezes eu tenho o treinamento primeiro e depois eu tenho a liderança. Ou às vezes eu tenho primeiro a liderança e depois o treinamento. Esses 4 primeiros pilares são fundamentais, são decisivos para o candidato permanecer na minha empresa. E digo mais para vocês. Essa primeira impressão desses 4 pilares define em 4 dias, em 2 dias, às vezes em uma semana, se esse colaborador vai se engajar, se ele vai se sentir pertencente da organização. Maioria das vezes, e trago isso para vocês com esse mercado aquecido, ele fica lá no primeiro pilar, que é a atração e seleção, que é a marca empregadora, ele vai para a integração institucional, só que quando chega na liderança ou no treinamento, ele se frustra com o ambiente. E aí ele vai direto para o último, que é a saída. Porque é quase como... fica no subconsciente, às vezes, o colaborador ele nem sabe porque é um ranço ou então a paz. Eu entrei na empresa certa, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou fazer carreira. Ou não, ao contrário, putz. Ou ele continua procurando, né? Exatamente. Eu vou ter que aceitar para pagar as contas, mas mas já tô, mas casar. É só um trampolim, né? Quem não tem essa responsabilidade, né, não tem esse olhar, ou talvez não tenha esta necessidade, acaba trocando mais rápido. Quem tem necessidades básicas para ser cumprida, que é casado, que tem filhos, tem um outro olhar. O que acontece dentro de tudo isso? Eu também preciso olhar que 50% é da empresa, 50% é do colaborador. Carreira é uma responsabilidade individual. No passado, a carreira era gerenciada, organizada pelas instituições, pelas empresas, porque nós pegamos aí algumas décadas administrativa. A própria fase inicial contábil no Brasil, que foi em 1930, e olhando para a área de RH, o profissional de RH era o guarda-livros. Por quê? Porque realmente eu contava quantos colaboradores tinha naquela empresa. Depois eu passei por outras fases, administrativa, a parte mais técnica, que surgiram tantos cursos técnicos, a parte do ISO, e só em 1985 que nós fomos para um olhar de gestão estratégica mesmo. Então nós passamos muitas décadas olhando para o administrativo, e a década de 90 foi um marco. Por quê? Porque nós tivemos mais acesso à comunicação, não só a rádio, mas também como a televisão, né? Depois entrou aí o boom das telecomunicações, a globalização, e a partir dos anos 2000 a gente teve o acesso realmente à internet. Então os comportamentos começaram a mudar. Tudo aquilo que era escondido, desde uma síndrome de Down, desde um PCD, né, que hoje a gente tem cotas, a lei da cota para a inclusão no Brasil foi de 1991. Desde olhar para essa diversidade, foi a partir dessa modificação. Antes disso, nós éramos totalmente administrativo. Então, era natural que as empresas cuidassem desse colaborador para que ele ficasse até o final, ele entrasse num cargo, ou às vezes ele até se aposentaria no mesmo cargo, mas ele não tinha basicamente uma evolução, uma curiosidade, porque nós sabemos que nessas décadas tivemos muita dificuldade, guerras, alimentação cara, a questão da economia, né? Muitas coisas, escassez, e hoje a gente tem um acesso a muitas coisas, então por isso eu tenho mais escolhas, eu me torno mais crítico, porque eu tenho mais informação, e a tecnologia está aí para nos ajudar ou, às vezes, nos confundir.
É fantástico, perfeito conhecimento. Lucélia, aí tu disseste os primeiros 4 pilares básicos, e no início tu falaste em 7, tem outros? Não, são 6, são 6, tá. esses são 6 básicos Aham. que eu uso dentro, como consultora de RH e negócios, que eu uso dentro das organizações. Tem organizações que usam outros. Cultura e engajamento, quanto que está a medida feliz. Tem várias, né, os indicadores, Aham, quanto tempo foi ferramentas. ferramentas. Cada um usa uma nomenclatura e uma forma de conduzir a sua jornada. É também importante ressaltar que esses 4 pilares, eles dão base para a experiência do colaborador. E experiência, a gente fala de jornada, que é a caminhada dele, mas esses 4 pilares dão base para a experiência. E experiência são emoções. Uhum. É o que ele sente quando ele ingressa na minha organização e quando ele é recepcionado. A primeira impressão bacana, mas chega o segundo dia, chega o terceiro dia, e aí ele vai passando por essa jornada até ele decidir se ele quer ou não se manter nessa organização. Muitas vezes, no terceiro dia, essa linha de jornada que se tem, esses pilares, não são atingidos e a experiência não é uma experiência positiva. E aí? Acaba que esse colaborador Fica desmotivado. fica desmotivado, fica insatisfeito, diz assim, poxa, ele já está participando, principalmente vagas operacionais, em muitas vagas operacionais, não só aqui em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, mas eu atuo em Santa Catarina e também no Paraná, tem muitas vagas operacionais. Então, ele acaba participando de vários processos seletivos, acaba escolhendo uma empresa, porque ou perto da casa dele, ou porque tem alguém que indicou. Mas quando ele vai para dentro dessa empresa e passa por esses pilares e passa por essa jornada, ele tem uma experiência. Experiências são emoções, são sentimentos. E aí, então, ele define se ele quer ou não ficar nessa ali. empresa ou optar por uma outra. Fantástico. E é interessante porque eu já, de 18 anos de mercado, já fiz alguns processos seletivos, né? E é tão bom quando chega o candidato sentando à frente assim, eu olhei teu site, posso contribuir? O que tu acha de fazer assim, fazer assado, ajustar aqui, ajustar ali? É tão bom quando tu vê que a pessoa já estudou nas tuas redes sociais, já vestiu a camiseta da tua empresa. Agora, como que isso é possível se a empresa não pensa nessa imagem, né, que ela tem que passar para quem vai recrutar? E eu já escutei de outras pessoas também que é fato, e aí tu me confirma ou não, que a empresa, quando ela nutre esse posicionamento de sustentabilidade, de humanização, né, depois eu também quero que tu fale sobre isso, que eu sei que tu gosta de humanização, a atração de candidatos melhores, ela acontece de uma forma natural, né? Porque tu tem uma competição, imagina a pessoa, tu tem um sonho, aí eu quero trabalhar naquela empresa, né? Olha que lindo que é tu escutar isso do mercado, tu participar disso. É muito bacana. Tem a Sofia Esteves, que é da Companhia de Talentos, que é a minha referência na área de RH, Sofia Esteves, e ela tem a Companhia de Talentos e todo ano ela faz a pesquisa da carreira dos sonhos e também das empresas dos sonhos, né? Então, assim, olhar para as empresas, mas é importante, eu ressalto isso, que não é somente ter um posicionamento nas redes sociais, é aquilo que está lá, os valores, os princípios, aquilo que é importante, que é realmente eu falo nas redes sociais, eu tenho que praticar. Sim. Porque senão cai, sabe, sai... Realmente, não. Senão é uma casca, não dura nada. Acontece, as pessoas vão para dentro da empresa e elas vão saber se isso que tu tá realmente falando, mostrando nas redes sociais é verdade. Uhum. De novo, eu ressalto. 50% é do colaborador, 50% é da empresa. A empresa vai sanar algumas necessidades que nós temos, mas a empresa não vai salvar a nossa vida. Sim. Então, eu também preciso saber o que eu quero, trabalhar o autoconhecimento, olhar para a minha carreira, onde eu quero chegar, como eu quero chegar. E se essa empresa faz sentido ou não que eu estou, ela faz sentido eu não estar e ela vai me dar essa oportunidade. Eu enxergo oportunidade de crescimento, eu crio oportunidade de crescimento. Eu estava no Congregar hoje, que iniciou na PUC, e a palestra de abertura falava muito nisso, né? De que o futuro é criatividade e inovação. Então, olhando para as nossas empresas no Brasil, 85% das empresas brasileiras são familiares.
Porém, somente 15% dessas 85 é que estão se profissionalizando, estão olhando, estão vendo o legado, as gerações que estão passando, o que né, pode ter de sustentabilidade. E a pauta de ESG está aí, falando o tempo todo, onde a gente tem que olhar para a economia, onde a gente tem que olhar para o social, onde a gente tem que olhar para o ambiente, né, que são o que move aí o ESG. Nada mais é do que um olhar também para a responsabilidade social. E a gente está olhando para a questão de sucessão de carreira, trabalhando muito a questão de carreira mesmo. Durante a pandemia, foi o que eu realmente me sustentou, orientação de carreira, olhando para as demissões que aconteceram, muita gente de 15, 10, 20 anos no mercado saindo, sendo demitida. Então, deixa eu pensar. Se reinventando. Deixa eu pensar no que eu vou fazer. E olhando e abrindo os seus negócios também durante a pandemia. Então, assim, eu preciso olhar para a minha carreira como profissional. E aí, quando eu começo a olhar para a minha carreira como profissional, eu começo a escolher, a selecionar. Porque quando eu me conheço, eu sei o que encaixa na Lucélia. Ontem eu estava num evento e eu disse, perguntaram, como é que foi a tua trajetória? Eu disse, olha, a minha trajetória eu fui me achando. Eu sou inquieta, eu sou dinâmica, eu gosto de criatividade. Então, eu, Lucélia, não posso trabalhar numa empresa que eu não possa criar, que eu não possa errar, que eu não possa ter dinamismo, que eu não possa fazer diferente. Se eu entrar numa empresa que tem tudo certinho, olha, Lucélia, aqui tu não pode fazer, aqui C tu não vai. Eu realmente não me encaixo nesse modelo. E a gente está olhando muito para isso. As pessoas estão olhando onde elas querem deixar o legado delas, onde elas querem colocar realmente a energia, já que a vida é tão breve, né? E é interessante porque a maioria das empresas sequer sabem o posicionamento que elas têm. O que elas precisam, né? Quando fala em autoconhecimento, eu pensei não só do lado de cá, mas do lado de lá também. Autoconhecimento Mas, corporativo, não sei se existe isso, mas... E a própria pandemia bagunçou muito isso, né? Eu vejo assim, porque o poder escolher a minha carreira quer dizer que eu me preparei para estar neste momento. Por exemplo, eu levei 35 anos para poder escolher o que eu queria fazer. Foi quando eu tinha dinheiro para dizer, ok, eu posso ficar um ano sabático aqui e escolher. Só que foram 35 anos para chegar nesse ponto. Só que ninguém me falou disso há 20. Olha, começa a guardar dinheiro porque talvez lá no meio vai dar uma crise e você vai ficar em dúvida, aí você tem dinheiro. E aí a pessoa vai indo e a empresa vai indo e tá difícil, e teu colega a vida passa. Mas muito legal, principalmente esse teu método, né? Os 4 pilares eu achei incrível. Porque eu já estive nos 4. Eu já fui a pessoa que fui selecionada e caí na empresa, assim, que a empresa tava batendo meta. Tipo, eu trabalho na área de marketing e vendas. Então, às vezes, é dia 22... Amigo, vai ligando aí, ó, depois a gente faz treinamento contigo. Daí a menina do RH diz, tá, mas vem cá, como é que tá? Tu diz, olha, ele tá indo, depois a gente conversa. E aí agora, ouvindo esse teu lado como consultora, dizer, olha, esse aqui é um formato ideal, é bem isso. Porque às vezes a pessoa ali dava uma trava e ela já perdia o encanto pela empresa. Ou muitas vezes, né, como foi o meu caso, eu comento muito assim, eu saía da empresa não pela empresa, pelo meu líder. Não era pela empresa. A empresa era muito legal, mas o meu líder fez alguma coisa que eu disse, olha, aquele valor ali eu não aprovo e a partir disso eu já tô fora. Eu só tô criando um processo e tomando coragem para sair. Então, muito legal, assim. E deixa eu te perguntar algo que é curiosidade minha, porque é uma luta minha, tá? E da Aline também, né? Certamente. A gente viu que muitos profissionais estão abrindo empresa, né? Tá muito fácil abrir uma empresa no Brasil hoje, né? Abrir um negócio, não vou nem dizer empresa. Como é que é para uma empresa grande lutar com essa pessoa que é empreendedor? Porque existe uma luta, assim, todo mundo virou empreendedor, abre um Instagram, né? E aí esse cara voltar para o mercado de trabalho, como é que tá essa luta, assim? Pois então, que bacana essa tua pergunta, porque eu vivi isso. Eu tenho uma consultoria e quando eu fui para Santa Catarina, eu fui para a CLT. Vai muito do profissional. Tanto do profissional que está saindo do empreendedorismo e quer voltar para a CLT, porque você precisa se adaptar a um novo jeito, que era um jeito passado, mas que não mudou, que é um jeito de comando e controle dentro das organizações. Hoje é o perfil do Brasil, principalmente dentro das empresas familiares. E você precisa se adaptar porque está voltando para a CLT, o horário não é mais flexível, como você estava acostumado. E as pessoas também precisam entender. Só que dentro desse relacionamento, primeiro, quem faz o recrutamento e seleção tem que ter muita maturidade e muito entendimento para vender isso para o gestor. E o gestor que vai contratar esse profissional que está saindo do seu negócio
para inserir no negócio no todo e vindo para o time dele, ele também precisa entender que esse profissional, e ele tem que saber se realmente o perfil dele encaixa, que esse profissional ele já vem de um olhar livre, de criatividade, de negócio, né? Então, ele também tem que estar a mente aberta. Sabe, não sei se vocês sabem, mas esse é um ranço do brasileiro, porque nos Estados Unidos, para contratação, eles gostam que a pessoa pode ter falido, que ela abriu o negócio dela, que ela foi empreender, que ela foi realmente arriscar. Que ela tem feridas. Que ela foi arriscar. E curas. Sim. Que ela foi arriscar. No Brasil, a gente tem um ranço sobre isso, tá? E eu acho que é um olhar também para a área de RH, para abrir um pouco mais os horizontes. Fica pejorativo aqui no Brasil, né? Quase com um julgamento, um rótulo. Eu acredito assim, o profissional de recursos humanos, ele é um profissional, como na área de finanças, como de marketing, e ele tem os seus viés inconscientes, né? Ele tem o seu jeito de pensar, ele tem a sua característica. Então, ele precisa ser muito mais disruptivo, muito mais aberto ao novo, por isso que eu trago muito a provocação de que a diversidade não deveria ser um setor separado na empresa, a diversidade deveria vir pela área de RH, iniciar pela área de RH, porque a área de RH é importante em todas as empresas, ela que conecta o colaborador da entrada à saída, então ela tem um papel fundamental. Porém, a gente ainda está engatinhando nessas questões, porque, como eu trouxe anteriormente, falando de gestão de conflitos, nós começamos a falar na década de 90. Então, nós estamos ainda engatinhando em um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, por mais que tenhamos diversas ferramentas, diversas teorias, a prática é totalmente diferente. Então, esse profissional de recursos humanos também está num processo de desenvolvimento. E se você tem um profissional de recursos humanos que já também passou por esse mesmo processo, ou que ele entende que tu vai agregar à empresa por ter um conhecimento, por ter se arriscado de PJ, com certeza o assunto vai ser outro. O nível de entendimento, de relacionamento, de contato vai ser outro. Em compensação, eu tenho que olhar também a cultura desta empresa. O que essa empresa está proporcionando para buscar um profissional deste nível? Por exemplo, a Aline, eu sei que está há quase 20 anos no mercado, e aí eu vou contratá-la para ir para dentro da minha empresa. O que eu vou oferecer de diferente para a Aline? E aí eu não estou falando da condição financeira dela. O que eu vou proporcionar para a Aline de diferente, para que ela também entenda e possa contribuir com a minha organização. Se eu sou uma empresa de comando e controle e eu não dou oportunidade, não tem crescimento, não tem promoções anual, não tem um processo de desenvolvimento, eu já começo errado, porque eu não tenho o que oferecer, eu vou oferecer o salário para a Aline. Se eu não dou espaço para a Aline criar, fazer eventos, eu não tenho verba e de posicionamento de marca, eu já estou contratando uma profissional de um grande gabarito, de grandes experiências, mas eu quero que ela faça o beabá de alguém iniciante. Então, essa empresa também precisa vamos ter um equilíbrio. O que eu vou fornecer para essa profissional? Quando eu saí daqui, eu fui para a CLT, eu não fui por um cargo de gestão quando eu fui para Santa Catarina, mas eu tinha uma promessa de ser, né, de desenvolver esse posicionamento, porque eu já tenho uma vivência muito grande na área de RH. Eu aceitei porque eu queria voltar para o mundo corporativo, ter essa conexão, porque também ser empreendedor é solitário, né? É desafiador. Então eu fui. E dali eu entendi que a oferta que me fizeram não era uma oferta correta, da mesma forma que a minha gestora disse, realmente, tu não vai atingir nossas expectativas, eu estou te frustrando, tu está frustrada, então vamos encerrar aqui. Acabei encerrando esse contrato e fui para outras empresas como gerente de RH. Então é isso. Às vezes eu quero muito um profissional com esse gabarito, com essa expertise que vocês têm de mercado, para minha organização, porque eu sei que vai contribuir, mas chega dentro da minha cultura, os passos que vocês terão que seguir vão frustrar vocês e também vão frustrar aquilo que eu quero receber. Porque eu sei que tu pode me dar mais, mas chega um momento em que eu não te dou essa oportunidade para te me entregar mais, que tu vai entregar, vai fazer o beabá. Exatamente. Então essa relação é uma relação delicada.
Mas eu acredito muito, Lucélia, acredito muito que é importantíssimo você sair um pouco de CLT e empreender e depois você voltar para CLT para ver, poxa, é bacana. Eu só queria pegar o gancho que nem sempre a gente vai conseguir planejar a nossa carreira. E quando a gente não consegue e dá esse estalo, hoje é o momento da gente olhar para a nossa carreira. Esse é o grande estalo. A gente está falando já isso há 5, 6 anos já. Eu estou com um papo de RH desde 2017, então desde 2017 eu venho falando de carreira. E às vezes a gente não consegue planejar, porque a gente tem tantas opções e também a questão da base educacional, né? A base familiar, que às vezes tu não tem uma orientação, né? Olhando para os teus pais, dependendo, né? Eu não tive, eu fui experimentando o que eu tinha de talento. Bom, chegou um certo ponto que eu parei e fui olhar para minha carreira. Só que eu não podia parar financeiramente ali, porque eu precisava da grana. Então, eu mantive por um tempo aquela carreira de CLT, até que eu decidi sair e montar o meu negócio. Foi bacana, eu voltei para a CLT e agora estou de novo com ele. Então, assim, não tem uma regra. E você pode estar na CLT e pode estar tocando um outro negócio. A gente tem que começar a falar sobre isso muito, porque, claro, cada um é diferente. Algumas pessoas precisam de muita segurança. Eu sou uma pessoa, lá no meu relatório do PDA, né, da avaliação de perfil comportamental, eu sou uma pessoa de risco alto. Então, eu me adapto super fácil e eu arrisco. Arrisco de olhos fechados. Então, cada um sabe a sua necessidade, a dor é a delícia de ser. Mas não tem tempo, não tem uma regra para dizer, agora eu preciso olhar para a carreira. Não, é quando você se conectar consigo mesmo e entender que este é o seu momento para olhar para si e para a sua vida. E eu acho que desmistificar aquela coisa de que pode ser muito tarde ou não, né? Eu vejo as pessoas muito indo nos medos, né? Mudou aprendendo o tempo, as né? crenças. O que ela comentou ali sobre os pais, o maior problema era esse, né? Por exemplo, eu lembro de olhar pro meu pai com 20 anos tinha casa própria, com 45 estava se aposentando. Eu com 20 anos não tinha casa própria. E tava começando com 45. E com 45 tá numa carreira nova, sabe? Ou tu vê, por exemplo, no marketing, a gente vê isso. O cara é engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico e CEO da empresa. Fala, cara, será que deu algo muito errado na carreira dele? Não, ele pegou a habilidade dele de análise e usou para algo que ele era melhor remunerado, que ele se sentia bem. Exato. Na startup é muito isso, né? A gente vê muito engenheiro sendo CEO. E aí diz, tá, mas peraí, ele não queria mexer em motor? Não. Ele pegou a habilidade de números dele ali e levou para lá. Mas é muito interessante essa visão, assim, de... E carreira é fantástico. Eu contando ontem um pouquinho minha história e conto para vocês, a Aline já sabe um pouco, mas contando assim, eu sou oriunda da área comercial, eu fiz transição de carreira para RH. Antes disso, antes de fazer essa transição de carreira, antes de me formar em administração, eu me formei em técnica de enfermagem. Porque eu queria ser socorrista da SAMU. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei muito de lidar com o público. E eu fui fazer técnica de enfermagem, porque eu fui trabalhar num laboratório. Aí fazia teste do pezinho, coletava sangue me formei em enfermagem. Fiz 3 semestres de enfermagem até. Mas uma coisa é trabalhar com pessoas saudáveis e outra coisa é trabalhar com pessoas enfermas. Então, eu tive algumas dificuldades e disse, não, deixa eu voltar para o meu cantinho comercial. Voltei para o comercial, fiz administração. Na administração, me encantei pelas disciplinas humanas, né? RH 1, 2, 3, cultura organizacional, psicologia organizacional. Me apaixonei e consegui colocar a teoria na prática, porque eu estava numa empresa que eu era supervisora de telemarketing, mas eu fiz toda uma reestruturação, tinha só 60 colaboradores, então eu consegui trazer um olhar de RH. E depois eu fui para uma seguradora onde eu fiz a transição de carreira mesmo, efetivamente, né? Mas as minhas habilidades, com todas essas experiências que eu tive, de técnica de enfermagem e também da área comercial, me ajudaram muito dentro do RH. Primeiro, RH cuida de pessoas. Segundo, quem trabalha com vendas é negócio, é número, não tem mimimi, ou você vende ou você não vende. Eu já tô ficando no mundo da ilusão, né? Então assim, olhando para isso, parece que a primeira impressão, a Lucélia tá perdida na carreira, fez técnica de enfermagem, fez administração, trabalhou na área comercial e tal, e agora tá no RH. Não, eu não tô perdida, agora que eu me achei. Isso que tu falaste é fantástico, porque a nossa bagagem, como que embasa tudo que a gente é. E agora eu quero juntar. Posso? Por favor. Que eu saio falando, corto, né? Aproveite. Eu me empolgo com as histórias.
eu quero juntar a questão... Tu estava falando uma trajetória histórica, né? Falando os anos 80, os anos 90. E tu disseste que hoje de manhã tu estava lá na palestra do Congregar e foi falado sobre inovação. Essa questão, tu trouxe a questão da sustentabilidade. E agora a gente está falando da questão dos números. Tu tocaste num ponto importante. Eu vim da área comercial e eu sei que a empresa tem que vender. Me parece, eu quero que tu nos diga essa resistência, porque se fala em sustentabilidade há bastante tempo. Se fala em humanização dentro das empresas há bastante tempo. Se fala que as empresas é uma segunda casa na família há bastante tempo. Mas poucas empresas têm lá uma poltrona para a pessoa dormir ao meio-dia. Algumas empresas têm violão, outras não, né? O que eu quero dizer é que algumas empresas já estão nessa batida da humanização sem perder o conceito, sem se perder, mas aí eu vou deixar de vender, isso é perda de tempo, isso é investimento que não retorna. Mas muitas empresas ainda não... Como é que é essa relação, a humanização, qualidade de vida dentro das empresas, implementação real no Brasil sobre isso, e também não perder o foco, não desviar, as empresas já estão nesse meio, não desviar daquilo que é, de fato, vender, trazer negócios, né? Então, essa relação é investimento ou não é humanização, no final das contas? Olha, Aline, eu vou trazer muitas situações de empresas, né? O que eu posso te dizer nesse sentido? Tem empresas, sim, que vão investir na modernização do seu espaço, e é bacana que façam isso. E, de novo, eu trago. É uma primeira impressão em você entrar nos olhos, né? Ai, sim, né? É bacana você ter ali o puff colorido, uma cervejinha, Cervejinha eu nunca vi. Eu já vi, já. Já viu? É super bacana isso. Agora, a gente tem que entender o que é a cultura. Sim. Primeiro lugar, cultura é crenças, opiniões, o jeitão do dono da empresa. Bacana? Dentro desta empresa, eu tenho diversas gerações. Hoje a gente está falando em 4, em 5 gerações. Cada um pensando num jeito. Eu vou trazer o segmento transporte. Segmento de transporte, 90% do segmento de transporte são homens. Quais são as necessidades dos homens? Talvez eu, como mulher, quando entro numa organização dessa, acha, poxa, que horror isso e aquilo. Mas as necessidades dessas pessoas, desses profissionais estão sendo sanadas. Será que realmente eu preciso do puff colorido? Ou eu preciso de um refeitório com uma comida melhor, com maior quantidade, com maior qualidade? Sim. A cultura. Né? Aí a gente fala de humanização. Porque não adianta eu ter um puff colorido e eu ter líderes que gritam ou que não promovem as pessoas, ou que não dão espaço para acolher ou para criatividade. Não adianta eu ter puff colorido, ter o violão, tudo, se eu não trabalho com diversidade. Não adianta eu ter puff maravilhoso, não adianta nisso. Eu vou fazer um remendo lá, né, uma maquiagem temporariamente. Então, os valores, o que eu digo, o que eu posto, tem que estar em prática. Aí eu trabalho a humanização. A humanização, Aline, como a gente tem falado bastante, elas são em poucos sentidos. É o feedback, é o olho no olho. É dizer, Aline, eu sei que tu tem 2 filhos, tu chegou cansada, tu tá doente, tu tá preocupada, deixa eu te liberar hoje, porque eu sei que amanhã tu vai produzir melhor. Isso é humanização. Olha só. É humano, né? A gente coloca todo robô para que possa ter um momento humano. Exatamente. A gente falou disso aqui sobre digital. Às vezes o pessoal quer colocar um robô para atender. Coloca para fazer postagem, mas na hora que a pessoa te chamar, manda uma mensagem para ela você, sabe? Não coloca o humano porque talvez você tá perdendo essa oportunidade de entender. Poxa, ela não bateu meta, mas vamos entender o porquê. Talvez tenha um contexto que vai te ajudar a bater meta 3 anos lá na frente. Quando a Aline comentou do puff, esses detalhes você comentou, eu lembro de situações de empresa que tinha tudo isso, mas ninguém podia usar. Porque o líder falava assim, ó, se eu pegar alguém sentado lá, já sabe. Ou seja, o RH foi lá, fez um negócio, não, muito legal, vamos fazer, e o líder passava, se tivesse alguém sentado lá, ele disse, ó, a Aline fica até mais tarde hoje porque ela tava descansando. Ou seja, o líder não foi atualizado para essa versão aí do... Eu vivi isso, tá? Mas isso é cultura. E aí, quando a gente fala de mudança de cultura, tem que partir de cima para baixo. Sim, às vezes o RH quer impor goela abaixo, uma coisa que não Eu acredito que às vezes não é nem o RH. Eu acho que o RH às vezes não está preparado por essa mudança de cultura. Ele tem que se preparar junto. E o CEO também. Toda a diretoria tem que querer, tem que partir de cima para baixo para fazer essa mudança.
A gente tem que entender que, além da cultura da empresa, existem microculturas. Porque eu tenho diversos líderes e cada um pega da cultura macro, dos valores, visão, né? A visão, e aplica de uma forma do seu jeito na sua área. Então, eu também tenho que olhar para as lideranças para trabalhar a questão de cultura. Quando a gente fala de o ser humano, é cuidar do humano. Esse bichinho aqui, ó, nos tira a atenção do olho no olho. Nós perdemos a questão de conectar com o outro, de dar a atenção. Atendimento é dar a atenção, né? Quando a gente fala de atendimento. Vendas nada mais é do que relacionamento, e relacionamento é comunicação, e comunicação é preparação. Então, tudo está baseado em relacionamento com as pessoas. Quando a gente faz uma mudança de cultura, a gente faz com as pessoas e não para as pessoas. Por isso que é importante uma pesquisa de clima, mas uma pesquisa de clima real, que dê retorno para as pessoas. Por isso que é importante alinhamento junto com a diretoria. Por isso que a diretoria precisa se desenvolver e dizer qual é o sentido do seu negócio. E aí nós colocarmos em prática como área de recursos humanos. Como agente de mudança, disseminando aquilo que realmente a gente vai praticar. Não adianta um RH fazer um discurso que não vai ser colocado em prática. Quando a gente fala de cargos e salário, a gente fala de trilha de carreira, eu tenho que estar claro, eu tenho que fazer um mapa, né, mostrando qual é a carreira, onde que ele pode ir. Ele entra como operador 1 e vai para o operador 2, para o 3, em quanto tempo, quais são os cursos que ele tem que fazer obrigatório, como é que é o comportamento, quais são as competências comportamentais que eu preciso. Tem que estar claro isso. E a empresa que faz isso consegue reter melhor os seus talentos. Além de reter, ela consegue atrair melhor os talentos, quando isso existe. É claro que dentro desse processo, todo momento eu vou voltar, que o profissional também precisa saber o que ele quer. Porque às vezes a empresa oferece tudo isso e o profissional não tem o comprometimento. A gente fala de gerações, mas às vezes eu tenho lá um de geração com 20, 25 anos, que ele tem o puff, que ele sai com o pet dele, que ele tem um horário flexível, mas ele não entrega o resultado. E às vezes eu tenho lá um chefe Jurassic, né? Que também ameaça, que também é tóxico, que também não entrega o seu resultado. Então, assim, não é a idade, é o comportamento, é a atitude perante a situação. Mas eu também tenho jovens de 21 anos que são extremamente comprometidos nos seus resultados. E tenho gente de 40, de 50 que não é zero, que não entrega, né? Ou que também é extremamente comprometido. Inclusive, a gente tem que olhar para as gerações passadas, porque essa geração atual só consegue escolher ou só consegue falar de propósito porque as gerações passadas trabalharam muito. Sim. Para sustentar. Demais, né? É a mudança, né? Então, assim, hoje meu sobrinho pode escolher, porque tem uma trajetória tiveram dos meus pais, dos pais dele, então hoje ele tem essa possibilidade de escolher, porque não falta a necessidade básica dele. Diferente da nossa, que faltava as necessidades básicas e nós tínhamos que escolher. Ou tu pagava passagem para ir para a faculdade, ou para imprimir os xerox, lá, as cópias, ou tu comia. Ou tu pagava a luz, ou tu pagava a mensalidade da faculdade. Ou tu aceitava esse emprego, ou tu não tinha renda. Ou tu aceitava esse emprego, né? Ou tu não tinha como sobreviver. Então, as escolhas são diferentes. Por isso que as empresas também precisam olhar diferente, né? Para tudo isso. Elas não vão simplesmente se desconectar do propósito dela, da missão dela, para sanar uma necessidade que pode ser temporária. Por isso que olhar para a jornada do colaborador é muito mais importante do que olhar para um pedido de PET, por exemplo. Se eu tenho uma jornada de colaborador, a qual esse colaborador vai ter uma experiência positiva durante o período que ele ficar, não importa se ele ficar 1 ano, se ele ficar 6 meses, se ele ficar 2 anos, ele tem uma experiência positiva da minha empresa, ele vai trazer um resultado positivo e ainda vai dizer para as pessoas, vai multiplicar isso. E aí ele vai para outras culturas dizendo, ó, lá eu trabalhei, era assim, era bacana, criei isso, criei aquilo, porque ele se torna competitivo dentro do mercado. Agora, o que está acontecendo é, eu não sei o que eu quero fazer,
dessa realidade, dessa juventude, e eu não culpo eles, porque os meus 17 anos eu também não sabia, os meus 18, eu tive que experimentar, tanto que eu disse aqui para vocês, vim para a área comercial, fui para a enfermagem, depois eu tive que experimentar, só que eu tinha um olhar muito forte pelas necessidades que eu passava, que era estudar e trabalhar. Meu pai sempre dizia que para sair da relação daquela situação que nós estávamos, eu sou nascida e criada em Porto Alegre, uma das maiores favelas de Porto Alegre, que é a Restinga. Então, para sair daquela situação, os únicos caminhos eram o estudo e o trabalho. Então, para enfrentar, eu tinha que enfrentar isso. Eu não tinha opções, né? Pelas necessidades que eu tinha. Então, eu fui adiante, claro, experimentei, errei, teve situações, teve empresas que eu não gostei, que eu não me adaptei. Hoje, eu sei que eu estou no caminho certo. Eu tive bagagens, esses erros foram positivos para a Lucélia. Então, eu quero dizer que essa juventude também vai errar. Ela também vai olhar no outro aspecto. Só que ela não tem as mesmas necessidades que nós temos. Ela está no nível acima da pirâmide, né? Ela está, alguns, né? A gente fala da população geral, 90% da população do Brasil precisa se desenvolver nesse aspecto, né? Só que a gente está muito preocupado com esse olhar às empresas, porque tem essa geração de nem trabalho, nem estudo, né? Os nenéns. Reflito. E além disso, tem essa geração. Tem esse outro pedaço aí de 20 até 30 que está escolhendo onde quer trabalhar e que não sabe, está bem perdido porque tem muitas opções. Eu posso ser um auxiliar de borracharia sem experiência, como eu posso ser um operador de máquina sem experiência, porque é tanta oportunidade e pouca falta de mão de obra que eu acabo tendo opções. E eu tenho um outro olhar também para o etarismos, que são acima de 40 anos, que pelas empresas estão sendo excluídos. E aí a grande questão é, se eu estou excluindo uma faixa etária de acima de 40 anos, e eu tenho muita gente aposentada, eu tenho uma faixa etária que nem trabalha nem estuda, eu tenho uma faixa etária lá que está trocando de trabalho a todo momento e está abrindo o seu negócio. Quem é que vai sustentar o Brasil? Essa conta não fecha, né? Não fecha. Naturalmente não. Não, eu vou ter que chamar esses que eu acho que é velho de 40. E tá acontecendo bastante isso. E de 50 e de 60 para voltar para o mercado de trabalho. E eles querem voltar, porque aposentar-se é ir para o meu aposento, é ficar paradinho. E a gente não vai ficar mais parado. A perspectiva de vida está aí em 75 anos, vai 80, né? Vai aumentando a qualidade de vida, vai aumentando várias outras. Tem um público já específico para tudo isso. E aí, então, as empresas, algumas estão caindo a ficha. Já estão contratando, alguns supermercados contrataram pessoas de acima de 60, algumas empresas estão olhando que tem mais qualidade, tem mais paciência, tem mais resiliência. Tem a questão também da mentoria, que é bacana, né? Eu tenho lá uma mentoria reversa, um jovem de 21 anos que ajuda esse colaborador de 50, 60, que tem medo de mexer nas tecnologias, e esse de 50, 60 ajuda o jovem a ser mais resiliente, a mostrar um pouco mais o caminho. Então, tem tudo isso acontecendo dentro das organizações. E isso é uma humanização. Uhum. Isso não é olhar para dizer, deixa eu olhar para o meu social. O que a minha empresa impacta, ESG de novo, responsabilidade social, na sociedade? Poxa, eu estou numa região, Santa Catarina, que é uma região muito fértil para empregos. A cidade que eu atuo, que eu moro atualmente, tento vindo para Porto Alegre, mas também em Criciúma, é uma cidade região sul, e tem várias cidades em volta, e é um polo tech, é um polo de varejo, de supermercados, é um polo de roupa, de vestuário, e é um polo também ceramista. Então, aonde você passa, tem uma placa, estamos contratando. Eu sempre faço essa pergunta para eles, né? É olhar para esse contexto todo, porque são empresas familiares. Então, eu preciso entender como que essa empresa funciona, aonde ela deseja chegar e olhar para as pessoas. Quem são essas pessoas que eu vou manter? O que eu tenho que oferecer mais? Uma vez um presidente me disse, mas não contrata gente de acima de 40 anos. E eu disse a ele, mas eu tenho mais de 40.
E ele olhou para mim. Não, mas tu tem uma energia. Eu disse, o senhor viu? Tu é diferente. Tu é diferente, né? Eu digo, o senhor viu o preconceito, o julgamento? E ele começou a rir. E o senhor que tem 66 anos, por que tá na ativa ainda? Por que já não tá aposentado? Ah, não, mas eu sou diferenciado, diz ele, né? Então, assim, não são viés inconscientes, são modelos que criamos na nossa sociedade, porque no passado, sim, uma pessoa de 40 anos falecia muito rápido, muito breve, era uma pessoa mais velha no sentido fisicamente, principalmente da imagem. O Brasil é o primeiro, está em primeiro lugar em questão de imagem, de vaidade, de cuidado, então a gente tem isso muito forte, e a gente sabe que tem uma qualidade de vida, nós melhoramos ao passar dos séculos, né, das décadas, né, nós começamos a olhar para a qualidade de vida, nós tivemos mais acessos, então hoje uma pessoa de 40, ela é uma pessoa que ela está com toda a energia para fazer muito mais, uma pessoa de 60. Então, assim, eu sempre olho, a minha mãe fala, olha, eu já tô com 67, daqui a pouco eu tô com 80, né? Então, assim, eu tenho mais aí 15, 16 anos. O que eu vou fazer durante esse período? E tem muita coisa bacana para fazer. Então, as empresas estão olhando, quem não está nesse olhar de diversidade, de inclusão, de humanidade, pode ter certeza que não vai ter sustentabilidade. Vai ter uma rotatividade, vai ter um gasto, um custo muito forte em pessoas. Porque por mais que tenha a inteligência artificial, tudo que é tudo que é tecnologia, tem um humano atrás fazendo. Só aumenta o nível de penso. Só aumenta o nível. E hoje, de manhã, também era essa palestra falando que o futuro é a criatividade, o futuro é a inovação. Se coisas básicas que eu precisava fazer, que levava muito tempo, hoje eu faço mais rápido, mas aí eu estou pensando no que eu posso fazer de diferente. Claro. Exato. Até porque o mercado sobra, exige. né? Claro, Então, essas empresas que têm uma mentalidade mais controladora, mais de comando e poder, intolerante com o erro, que não capacita. O Brasil é um país que mais gasta em contratação e demissões e desenvolvimento, ainda nós ficamos além. Sabe, ainda estamos devendo a questão de capacitação. Esse ano é um ano de tendências de RH, o quanto a gente precisa falar sobre desenvolvimento. E desenvolvimento não é uma palestra de motivação, é um acompanhamento, trabalho, um processo, né? Não é da noite para o dia que você desenvolve alguém. Um dos meus mentores, que é o Padre Domingo Cunha, que trabalha com Enneagrama e espiritualidade, autoconhecimento, ele fala, até fazermos a passagem, até fecharmos os olhos, estaremos num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, não é uma coisa da noite para o dia. Até porque se há 40 anos a Lucélia fazia isso, da noite para o dia ela viu que, opa, isso aqui não é bacana, ela precisa mudar, até virar um hábito, demora. No mesmo processo, né? Não Sabe é o mesmo que é interessante, você falou aí agora sobre o processo, e aí eu lembro eu trabalho com o mercado financeiro, e é comum as empresas, né? A gente vê até tem um seriado muito, muito interessante, não vou dizer que é bom, porque tem os dois lados no seriado, onde os profissionais, todos eles precisam conversar com a coach quando eles vão tomar uma decisão. E a pessoa que mais ganha na empresa é a coach. Né? Falando o nome, é o Billions. Eu tive que assistir ele para fazer uma formação de coach internacional. E aí eu não entendi por que eu tinha que assistir, porque só falava de dinheiro. Só que antes dele tomar uma decisão de comprar ou vender uma empresa, ele tinha que conversar com a coach. E a coach dizia se aquela decisão era baseada em emoção ou em razão. E a pessoa que mais ganhava dinheiro era a coach. E quando a coach decidiu montar a empresa dela, ela ganhou um carro de 3 milhões. Tipo, ela tinha um carro melhor que o marido, simplesmente porque ela falou, eu vou abrir minha empresa. O cara falou, não posso te perder. Porque hoje, é bem interessante porque ele falava isso, hoje esse meu time ele é mantido por você. A tua energia faz com que eles queiram estar aqui. E o trabalho dela não era de controle, era de dar essa opção de pensar. Mas me explica o porquê. E a pessoa entendia, realmente, eu tô bravo com ela, por isso que eu quero comprar a empresa dela. Não vou comprar. Muito interessante, foi a primeira vez que eu vi isso, assim. Porque esse processo de carreira, ele é pra vida toda, né? Sim. É que nem dinheiro. A gente tem que aprender com dinheiro de 10 anos, porque até você morrer, você vai continuar usando dinheiro. Independente da carreira que você tenha. Exatamente. E carreira é a mesma coisa, né? Exatamente. Eu vou pegar esse teu gancho, não desse, o anterior que tu disseste, Marrone, que tu tava numa empresa
e aí tu não gostou do teu líder e saiu. Eu fiz 3 vezes isso agora, refletindo 3 vezes. na terapia que eu tô tendo aqui. Olha só, Tá, a terapeuta que te fez tá analisar. rolando uma terapia aqui forte. Que bacana. Tá vendo? Eu fiz 3 vezes pelo mesmo motivo. E Olha o só. engraçado é que o RH não entendia o porquê. Sim. Porque ninguém nunca tinha feito aquilo. E aí eu quero chamar, eu não sei se foi, no teu caso, os 3, mas o líder, ele estava alinhado com a cultura organizacional ou não estava? Porque às vezes a pessoa vai trocar ali na frente, né? E aí eu quero pegar esse exemplo, Lucélia, e jogar para ti a pergunta. Quando a empresa tem líderes que têm resultado, mas não estão de acordo com os princípios, ou ao contrário, tá de acordo com os princípios, mas não tem resultado, o que a empresa faz? O que faz? Vai depender da empresa. Se nós formos falar em empresa familiar, tem os seus elos, né? Muitas vezes eu mantenho aquele líder que ele não chega num resultado, ele é aquela média dele, mas ele é um líder agregador, ele é um líder de gestão, de mediação de conflitos, ele é um líder que ele tem uma energia, que ele chama o time e ele faz com que o time se mova. Além disso, ele acaba também multiplicando isso para as outras áreas, né? E ele resolve talvez outras coisas, outras questões, ele tem um histórico da empresa, então você acaba deixando esse líder. E você tem um líder que muitas vezes é agressivo, é arrogante, é intolerante, mas que consegue também chegar a resultado quase destruindo a equipe. Tem essas duas coisas. Porém, conforme a cultura, conforme o elo de relacionamento, porque a gente não pode dizer que isso não existe, isso existe dentro das empresas, esse líder acaba ficando. Vai chegar um momento em que esse líder que é arrogante e que vai encontrar pessoas que não se conectam com ele e vai começar a ter uma rotatividade. Da mesma forma que esse líder que é pacífico, que não chega no resultado, e que é agregador e que às vezes não se posiciona, também vai chegar um momento em que não vai dar certo. Sim, não Aí é uma decisão muito estratégica. Quem eu posso perder do meu time, quem eu não posso perder. Vou desenvolver? Tem plano de desenvolvimento? Se não tem plano de desenvolvimento dentro dessa organização, provavelmente esta organização está doente. Os times estão doentes, porque quando você não tem roda de conversa, quando você não tem treinamento de desenvolvimento, quando você não tem uma imersão de liderança anual, quando você não trabalha com feedback, provavelmente essas equipes, essa empresa tem um ambiente tóxico e que essas pessoas estão doentes. Até porque uma empresa saudável e tem uma gestão boa de RH, ela antecipa exatamente isso que tu disseste. Tu disseste, vai chegar um momento que vai acontecer. Vai chegar um momento que vai ter a rotatividade, como o Marrone rotou. Vai chegar um momento em que tu pode ser ótimo, mas não tá trazendo resultado, vai ter que sair, vai ter que se trocar, não tem que fazer, vai chegar. Agora, a empresa saudável, que tem uma boa gestão, é que nem tu disseste, ou ela treina, ou ela resolve ajudando aquele colaborador, ou ela resolve trocando, porque a saúde tem que estar prevalecida. Vai chegar uma hora que vai ser decisivo, né? Por exemplo, a gente estava em um momento do mundo que tinha muito dinheiro disponível no mundo, né? A gente viu a empresa com 300 pessoas, mas tinham 150 trabalhando. 150 era backup. Sim. E era isso mesmo. Vamos fazer um backup para que quando eu evolua, você fique e eu evoluo. Quando começou a baixar o lucro, eu pensei o seguinte, ó, agora quem fazia 2 vai fazer 1, e chegar aqui 2 vai fazer 3. E é muito isso, assim, você colocou esse contexto, e foi muito interessante porque eu fui nessa última empresa quando eu entendi o perfil, né? Acontece uma vez, ok, pode ser né? É sorte. Sim. Aconteceu a segunda, tem um padrão. Eu disse, legal, eu vou entrar nessa terceira empresa já deixando claro qual é o meu padrão. E foi interessante que eu cheguei para as pessoas e disse assim, gente, eu não preciso desse trabalho, tá? Eu quero que vocês saibam disso. Por quê? Porque eu vou tomar decisões aqui defendendo vocês. E pode ser que eu saia. Porque eu, por muito tempo, tive que defender o meu emprego. Então, tu pega o que o presidente te diz, tu dá uma filtrada e leva para ela o que eu tenho que levar sem perder meu emprego. Porque se eu bater de frente com o presidente, ele me demite. Sim. Então, eu dizer pro pessoal, fiquem tranquilos com isso. E eu vou dizer que foi... Tu não pode desmotivar a equipe. Tu não pode desmotivar, porque existem verdades, exato. Exatamente, não pode desmotivar. E essa questão da conversa, isso me lembra, eu adoro fazer metáforas. Metáforas não, analogias é que nem relacionamento. Se um relacionamento não pode ter opiniões contrárias, ele é um relacionamento doente.
onde eu sou obrigado a concordar com a minha parceira. Mas eu posso discordar. Olha, eu gosto de preto, ela gosta de branco, e a gente segue casado. Exato. Agora, se os dois sem gostar de preto ou vai acabar, já tá doente isso aí. Só vai ter um momento que vai acabar. Né? Exato, até porque se não há o contraposto, não há evolução. E algumas empresas já estão até fazendo debates, né? Eu percebo muitas empresas que têm lá momento semanal ou quinzenal, enfim, justamente para contrapor. Não é mais esse jogo, tem que estar todo mundo com a mesma opinião, né? Então tem isso sendo instalado aí na cultura brasileira. Isso é um desafio para a área de recursos humanos. Eu faço sempre a provocação do profissional de recursos humanos, porque se não tem isso, o RH precisa criar. Para ser protagonista, um RH protagonista, eu preciso levantar da onde eu estou sentada e ir para a operação. Eu, Lucélia, sempre quando vou para uma empresa CLT, como gestora, como área de RH, eu quero visitar as áreas. Então, eu visto a roupa do operador, eu visto a roupa do mecânico, eu faço um tour, eu passo dias lá, se puder passar uma semana, olhando cada atividade para que eu possa me sentir naquele lugar. Se eu estou falando de limpeza e está todo mundo dizendo, não, mas a gente limpa. Não, deixa eu ir lá para ver se realmente é limpo. Se eu estou falando de um ambiente que precisa ter de prateleira de organização e estão dizendo, não, é muito custo, já tem todas as... Não, deixa eu lá ver como é que faz. Tudo, atendimento. Eu entrei em 2 empresas familiares e cada uma atendia de um jeito. Alô, e aí, o que tu quer? Então, eu tive que trazer isso numa reunião. Gente, nós não estamos em casa, nós estamos numa organização, o cliente liga e tu diz, e aí, o que tu quer? Como assim? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, que é um olhar de diagnóstico organizacional que o profissional de recursos humanos tem que ter e fazer esse olhar, fazer esse diagnóstico e apresentar para a diretoria. Conversar com os líderes, ouvir as pessoas. Só que não é o modismo, é o básico, é a roda de conversa básica, é saber se o ambiente está bacana, é saber como é que está o relacionamento, é saber como é que está o banheiro, é saber como é que está a comida. São as necessidades básicas que nós temos que organizar. Para isso, para chegar nas necessidades que realmente são importantes. Que espaço de crescimento eu estou tendo? Quando eu faço um processo seletivo e eu sei que eu tenho um líder que é tóxico, eu preciso ser super real. Olha, Aline, é assim que funciona. Eu nunca começo a ensaboar e dizer, aqui tu vai ter... Não vai. Vai ser duro. Vai ser duro. Nós temos aqui um ambiente, nós estamos num processo de mudança de cultura, nós ainda temos esse formato, porque eu já tive pessoas dizendo assim, eu não quero trabalhar novamente no lugar em que meu chefe grita. Bom, já me acende uma luzinha, esse chefe aqui grita, esse líder aqui grita, ele é mais autoritário. Então, para esse time não dá. Porque há momentos em que eu não posso mexer nesse líder, porque esse líder é fundamental. E como nós não formamos liderança, nós temos dificuldade de formar liderança, nós temos um desafio muito grande em questão de liderança. O líder também não entendeu o seu papel e também tem outra coisa que ninguém fala, né? Que eu acho super bacana, que falam no LinkedIn, que falam nas redes sociais, que o chefe é sempre o problema. Às vezes não é o líder o problema, às vezes é a equipe. Às vezes, a equipe é sacana. A gente está falando de índole e de caráter. Sim, tu contrata um líder, bota no meio de uma jaula de leões ali. Às vezes, tu contrata um líder bom, ele é um cara que tem uma pegada super bacana, ele tem um time fraco, ele começa a desenvolver, ele começa a dialogar, ele começa a trabalhar, mas as pessoas não respondem. E se é empresa familiar, elas vão lá e puxam o teu tapete. Boicotam. Elas boicotam. Pra não quebrar aquele fluxo. Pra né? não quebrar, exatamente. Tá super bom, Lá assim. vem essa louca aí, Aqui esse louco aí somos nós. Nossa. Eu sou amigo do fulano desde, eu tô aqui há não sei quantos anos. Vem essa louca aí mudar. Que vassoura nova é bom porque varre bom, né? Varre no primeiro momento, varre bom. Então, assim, são essas coisas também. E tem muita gente que acaba não querendo entregar.
Quando tu vai para uma empresa, quando tu é liderança, tu faz um diagnóstico de todo o teu time. Tu conversa. Se tu realmente sabe o que é o teu papel de líder, tu vai trabalhar o diálogo, tu vai olhar para as competências, tu vai fazer um feedback para ele semanal, tu vai pedir um feedback, vai repetir o feedback, tu vai ver aonde ele pode entregar. Mas tem times que tu faz tudo isso e a pessoa não evolui. E ela sabe que ela não vai evoluir porque ela é preguiçosa. Porque ela sempre fez o arroz com feijão dela. Quem é tu para estar dizendo que ela pode fazer mais? E ela não quer fazer. Ela não quer nem entregar aquilo que ela foi contratada. Porque nunca precisou, né? Assim, faz 6 meses que eu tô aqui, nunca me cobraram. Por que você vai me cobrar agora? Tem gente que tá 4 anos entregando o arroz com feijão e empurrando com a barriga e enrola e tá tudo bem na empresa. E acho que tá com tudo garantido. Tem gente assim. Não vamos passar, sabe, o pano. Ai, não é só o líder. E aí o líder passa por um líder ruim, passa por um líder incompetente, passa por um líder tóxico, porque tá ali acompanhando e desenvolvendo, já falou 10, já falou 20, já falou 30. Só que chega na hora, o fulaninho não é cobrado porque o fulaninho tem um relacionamento com o dono, o fulaninho tá muito tempo na casa, porque tem as camaradagens, porque... E é isso que tá. Por isso que no Brasil a gente não pode falar meritocracia, porque não existe meritocracia no Brasil. Tem todo um contexto, né? Esse é um problema sério, porque isso revela uma doença forte dentro das empresas. E aí, claro, tu olha pro time, o time não avança e tu tem também líderes que são realmente tóxicos, que gritam, que prometem coisas que não cumprem, que são arrogantes, que humilham as pessoas, que não ensinam, que têm medo de ensinar para deixar o seu legado, que não querem mudar. Tem tudo isso. A gente sabe que tem Trabalhar muito com isso. Pessoas, mas por outro lado, eu também tenho equipes que também não ajudam. Uhum. Né? Tem equipe. E às vezes, gente, a gente também tem que olhar para o profissional que nós somos. De novo, eu trago carreira. Porque às vezes eu me acho a bolachinha tão recheada do pacote, e quando tu vai para um outro nível de empresa, quando tu encontra um outro nível de profissional, tu vê que tu não sabe nada, que tu precisa aprender, tu tem que ter humildade para aprender. Carreira é um processo, é um trilho, é onde tu vai percorrer e quais são as experiências que tu teve. A Lucélia tem muita coisa para aprender sobre RH, mas a Lucélia tem uma bagagem da área comercial, ela tem outras bagagens que acrescentam a área de RH, essa visão do negócio, essa visão de colocar as pessoas onde elas têm que ser colocadas, né? De não ser um RH romântico, de abraçar a árvore, de dizer que tá tudo maravilhoso. Não é isso. Nós vivemos de resultados, seja pessoais, né? Eu preciso ter um resultado da minha vida, da minha carreira, da minha casa, da minha família, seja o resultado da empresa. Então, a gente também não pode só romantizar as coisas e dizer que eu vou lá, vai ter um freezer de bebidas, vai ter o puff, vai ter isso, e tu vai passar a tarde toda sentado, não vai me trazer nenhum tipo de resultado. E que o meu chefe vai ser paz e amor e ele não vai me cobrar. Se eu sou profissional e sei o que eu tenho que entregar e tenho responsabilidade e comprometimento, eu vou entregar antes de me cobrar. Eu vou fazer diferente para ser reconhecida. Agora, eu quero fazer igual a todos, ou quero até fazer menos e quero ganhar o salário do Neymar. Quero ganhar o salário do Cristiano Ronaldo, do Messi. Por favor, né? Agora é interessante porque a gente está falando em primeira impressão e as empresas que são mais organizadas no processo e são saudáveis nesse sentido de cobrança e justiça, elas em geral se destacam mais e acabam sendo elas as buscadas pelos profissionais que são de fato competentes. Porque quem é competente, como tu disseste, Lucélia, que tem toda essa responsabilidade, parece que tem um ranço, não quer chegar longe dessas empresas que são desorganizadas assim. E tu citando que existem empresas que, né, esses departamentos, pessoas que têm conexão com o chefe, né, e vai passando e não vai entregando, faz o beabá, muito porcamente. Tu tava falando, eu fiquei pensando, ficou me dando uma dor no coração com pena dessas empresas que mantêm isso de olhos fechados de uma forma insana, porque se elas por algum motivo prosperam economicamente, imagina se elas fizessem certo, né? De uma forma correta.
Eu digo assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas é desafiador. Porque quando eu entro para essas empresas para fazer diagnóstico organizacional, para trabalhar a cultura, eu sempre falo para os donos que eu não vim ensinar eles a ganhar dinheiro. Longe, longe. A Lucélia não domina, por exemplo, o segmento de transporte, eu não domino o segmento de varejo, eu não domino o negócio. Eu não fui lá para ensinar eles a fazer negócio, porque eles já sabem fazer negócio, eles já ganham dinheiro com isso. O meu papel é olhar onde eles estão perdendo dinheiro. E Com as perder pessoas, dinheiro é com as pessoas. que é o grande ativo. Quando eu tenho um profissional que está alocado no lugar errado, quando eu tenho um profissional que não está alinhado à cultura, quando eu tenho um profissional que não entrega, quando eu tenho um profissional que fala mal da empresa, que não dialoga, não traz ideias, quando eu tenho um profissional que está acomodado, eu preciso pensar nisso. Será que sou eu que estou deixando ele assim como empresa e não dei oportunidade, não instiguei, não desenvolvi, não dei, né, não remunerei? Ou será que esse profissional está fazendo assim porque ele já é assim e eu estou acostumada a receber isso? E aí é desproporcional porque eu cobro de algumas pessoas, de alguns colaboradores e não cobro de outros. A régua tem que ser igual para todos. Ou ela tem que ser diferente para cada um. Se eu tenho um talento diferente, eu só estou entregando diferente, bom, então eu vou ter um olhar diferente. Se o fulano está entregando... Tudo isso eu preciso olhar. E isso é um papel da liderança. Como nós não preparamos os líderes, e a maioria das empresas pega o melhor profissional técnico, operacional e coloca na liderança, na maioria das vezes ele não prepara esse profissional. E no Brasil, a gente tem o conceito dos status dos cargos em questão salarial. Por que a maioria quer chegar a gerente ou quer chegar a um especialista? Porque ganha mais. E hoje, o que está acontecendo? Também tem um movimento em que as pessoas também não querem ser líder. Por quê? Porque é muita incomodação. Porque é muito desafiador. Porque tu não vai contentar a todos. Porque é uma responsabilidade muito grande de ter de resultado. E além disso, se eu posso ganhar da mesma forma, o mesmo salário, fazendo outras atividades em outras empresas. Por que eu vou ir para a liderança? Então, nós estamos numa sinuca de bico aí. Bem importante. Bem importante. Né? Assim, ó, eu sou a empresa, a organização, as empresas que realmente querem trabalhar a sustentabilidade do seu negócio precisam investir em treinamento e desenvolvimento. É a primeira impressão. Eu vou olhar para essa empresa onde eu posso... Eu vou conectar com essa empresa se ela tem essas possibilidades. Eu, Lucélia, vou dizer isso. Tem treinamento, tem desenvolvimento, tem carreira. O salário vai vir conforme a possibilidade de crescimento. É claro que tu não vai ser promovido todo ano. Não tem promoção todo ano para todo mundo. É uma escada, é um trilho que você vai. Mérito. É um mérito. E às vezes você está nessa organização, passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você pega a bagagem e vai para o mercado, porque se essa organização não te reconhece, o mercado te reconhece. Então também é isso que você precisa visualizar. Não é o imediatismo aqui e agora. Vai levar um tempo, vai levar um processo para chegar até onde você deseja chegar. Mas você também precisa saber aonde você quer chegar. Então tem tudo isso, mas as empresas hoje, a primeira coisa, treinamento e desenvolvimento. Não adianta eu fui bonito, não adianta estar bonito no LinkedIn, se eu não tenho um treinamento e desenvolvimento. Primeiro, lideranças estão carentes, quem trabalha com gestão de pessoas está esgotado, saúde mental para os líderes também é um desafio, porque eu cuido do time e tenho que me cuidar. Além disso, liderança é solitário, é uma solidão ser líder. Quanto mais alto, pior, né? Menos tu divide, né? Menos tu divide. Mais sapos tu engole, mais... Não pode passar, tem que ser o exemplo. E o erro custa caro, às vezes tem que demitir um setor inteiro. Exatamente. Então, é desafiador. Então, primeiro, lideranças, ter um programa e ter uma jornada de colaborador estruturado para quem entra e para quem está também, com uma trilha de carreira, com um olhar corporativo. E eu diria que constantemente rodas de conversa sobre assuntos que são difíceis ou desafiadores, assuntos que são
complicados, desde a questão de geração de conflitos, desde a questão de higienização, desde a questão de como lidar com os alimentos, desde a questão de diversidade, de gênero, de raça. Nós temos que trazer rodas de conversa sobre assuntos desse formato, porque isso também conforta a gente e incentiva a gente a tratar isso na sociedade, com os nossos amigos, com a nossa família. Os assuntos do domingo, do churrasco do domingo, os assuntos da roda da conversa dos meus amigos também geram assuntos para a organização. Porque eu vou encontrar todo tipo de ser humano dentro de uma empresa. E eu não estou preparado, porque nas décadas passadas tudo era escondido. Quando a gente fala de diversidade, sempre existiu LGBT, sempre nós negros, eu sou uma mulher negra com pele clara, mas sempre existiram os negros, sempre existiram os deficientes físicos, síndrome de Down, PCDs, sempre existiram. Porém, essas pessoas eram escondidas, né? Eram simplesmente excluída da sociedade. Se a gente fala de cidade interior, era um castigo ter um filho deficiente físico, deficiente mental, enfim, todas as deficiências, né? Os negros, por muitos anos, nós somos o último país a libertar os negros, né? Então, por muito tempo, os negros não mereciam, na concepção ou na sociedade, cargos de liderança ou visibilidades. E hoje a gente vê isso muito claro, que é possível que os negros, nós, temos tanta capacidade como qualquer outro. Não é a cor da pele, e sim as nossas competências. E, infelizmente, a sociedade criou um modelo de ser humano e que excluiu isso. E com a década de 90, pautado nos comportamentos, pautado em todas as músicas que já vinham anteriormente das outras décadas, mas entramos na era de 2000 e a internet nos trouxe isso. Nos trouxe, simplesmente abriu e disse, aqui, ó, nós existimos. Isso existe, esse é o mundo real. Que por muito tempo nós deixamos isso de lado porque não era multiplicado, não era visto. Não era falado, era escondido. E com a tecnologia, nada mais fica escondido. E tu disseste, agora me deu um insight, hoje eu quero começar a encaminhar ali para o nosso fechamento, eu pedi para depois desse insight cada um falar um pouquinho para a gente já começar a encerrar, mas a questão da mídia mesmo, né? Tu falaste em modelos, que o mercado cria modelos, e isso, hoje a internet, a democratização da informação, da digitalização das coisas, onde cada um pode falar, ter voz, parece que ajuda nesse contexto. E aí é importante, porque a gente sempre fala em primeira impressão, pensar que a gente sempre fala em primeira impressão, nós aqui a gente pensa em marketing, a gente pensa em comercial, e olha toda a bagagem que tu trouxe, Lucélia, hoje, nessa hora aqui de conversa, o quanto que uma boa gestão de RH faz total diferença para uma primeira impressão de uma empresa corporativa, porque às vezes eu faço um trabalho gigante, tu faz um trabalho gigante e morre ali nas pessoas, entendeu? Primeira conversa. Na primeira conversa, literalmente. E aí, Lucélia, eu faço até uma crítica a alguns departamentos de RH de algumas empresas. Hoje também está muito na moda crescente a terceirização dos departamentos de RHs, porque eu já vi muito departamento de RH sem inteligência emocional coletiva, vamos dizer assim, né? Eu já vi dentro de empresas pessoas serem discriminadas pelo próprio departamento de RH. Então, essa questão da inteligência emocional, ela faz todo o sentido do departamento de RH se apropriar da inteligência emocional coletiva, da cultura organizacional e realmente assumir esse papel, porque realmente a primeira impressão que fica, ela tá nas pessoas, não só na marca, as pessoas que fazem a marca, né? E é muito mais fácil a gente trabalhar numa estratégia corporativa quando a gente tem isso em conjunto, trabalhando em equipe, né? Todos os departamentos. Eu acredito que a área de RH está em constante transformação, assim como as outras áreas, e também falando dos profissionais da área de RH. Quando eu criei o Papo de RH em 2017, o propósito é conectar, né, conectar com as pessoas e compartilhar experiências, porque eu tive muita dificuldade dessa transição de carreira para RH.
O RH é muito fechado, alguns RHs realmente são arrogantes de não cumprimentar as pessoas, de achar que tem o poder porque tem as informações, às vezes do salário, algumas informações privilegiadas, porque estão no topo da pirâmide atuam junto com a diretoria. Mas eu vejo que tem uma mudança aos poucos de comportamento, está entrando uma geração nova, mas o meu sentimento é que ainda falta um processo de autoconhecimento, de entendimento do papel da área de recursos humanos dentro das organizações, pelos próprios profissionais. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem que começar pelo RH. Não é que o RH ele tem que ser o único a fazer tudo. Mas quando se fala na área de recursos humanos, ele é o único, vamos dizer assim, que ele conecta, que ele media as pessoas. E modela? Às vezes até modela num processo de desenvolvimento. E se eu falo de marca empregadora, se eu falo da jornada do colaborador, é por onde esse colaborador entra e é por onde ele sai. Então, de novo, repito a questão de que comportamento a gente só está falando a partir da década de 90. Falando, analisando, olhando e ouvindo. Porque antes disso, nós éramos pautados pela burocracia, pelo administrativo e tudo muito escondido. A partir das mídias, a partir do posicionamento, a partir desses acessos em que eu tenho a informação na palma da minha mão, que nós estamos evoluindo. Então, quer dizer que o profissional de RH também é um profissional que tem dificuldade, também é um profissional que tem preconceito, também é um profissional falho. Ele não é um super-homem. Só que ele tem, sim, uma responsabilidade que em alguns momentos ele terceiriza. Porque se eu deixei a avaliação de desempenho para o líder, se eu deixei a gestão de pessoas para o líder, se eu começo a... Qual é o meu papel? Então, assim, essa é a minha grande provocação para a área de RH, essa é a minha grande provocação para os profissionais, essa talvez seja a minha briga dentro do RH, né? Uma forma de instigar mesmo, dizer... Nós somos protagonista, nós conectamos as pessoas, nós auxiliamos, nós apoiamos, nós facilitamos o processo da pessoa durante aqui. Porque se ele entrou num processo seletivo e ele foi bem acolhido, na integração institucional eu tenho que acolher ele. No treinamento eu tenho que acolher. E quando eu vou lá entregar para o líder, esse líder tem que estar preparado para acolher. Se eu tenho tudo isso, a tendência é que esse profissional fique um pouco mais comigo na minha empresa. E seja mais engajado, né? Que só mudar a motivação para o engajamento, mas é a mesma coisa, basicamente, no sentido de estar engajado, né? Mudaram para ficar mais bonito. Mas eu não vou estar motivado, eu não vou estar engajado se a minha jornada não for uma jornada bacana. E aí eu trago a questão também de me olhar como profissional. Mas o papel do RH é esse. Só que o RH também não sabe o seu papel. Ou ele fica muito no administrativo, no burocrático, ou ele quer fazer muita moda. Vamos chamar tudo que está na moda. Não, eu preciso levantar da minha cadeira, lá do meu setorzinho do RH, ir para a operação, fazer roda de conversa, dialogar com meus líderes, trabalhar, acompanhar o líder que não sabe fazer feedback, ensinar esse líder a fazer feedback junto, acompanhar ele, dar suporte para ele, fazer as ações que estão conectado com a cultura e com o time da empresa. E não inventar modismo. E nós precisamos saber de indicadores, sim. Nós precisamos saber de número, porque nós somos uma área de negócio. E nós precisamos nos relacionar. Muitas vezes a área de RH não sabe se relacionar. Não sabe atender o cliente interno. Então, é o grande desafio do profissional de recursos humanos. Essa provocação. E essa pergunta que eu faço, entra ano, sai ano. Que tipo de RH você deseja ser? RH estratégico é isso. Perdão, estratégico é isso. É olhar para as pessoas, é fazer uma jornada bacana desse colaborador, contribuir com o processo de desenvolvimento, mas não perder o olhar da cultura e no foco do negócio. Porque nenhuma empresa sobrevive se não tiver resultado. Então, sim, esse olhar ele é desafiador. E aí a primeira impressão é essa, numa organização, é a área de recursos humanos. É o que essa organização está vendendo externamente para o cliente externo
E ele acha que é só o cliente externo que ele está vendendo, e não é, o cliente interno também está vendo se ele está condizente com aquilo que ele está proporcionando. E quando eu vou buscar uma organização, eu vou buscar se os valores estão dentro dos meus, conectam com os meus. Vou fazer pesquisa de mercado com os meus amigos, para quem já trabalhou nessa empresa, já trabalhou com esse gestor, ou já com essa área. Ou se não, a primeira coisa vai ser porque eu tenho necessidade básica, as minhas necessidades básicas precisam ser supridas, e eu escolho essa empresa porque a empresa me escolheu. Que eu sempre digo, né? Primeiro momento a empresa escolhe o candidato, segundo momento o candidato escolhe a empresa. Por quê? Primeiro momento é porque o candidato pode estar desempregado ou quer fazer uma transição de carreira. A empresa está necessitando, então a empresa vai buscar. Ou esse candidato só vai, se ele está empregado e ele pode barganhar, ele pode negociar, ele que vai ditar a regra para a empresa. Então, é um desafio constante a gente trabalhar a cultura, a gente trabalhar um negócio com as pessoas e não para as pessoas. Essa definição é boa, né? Eu achei legal, tá? E foi o que eu observei desde que você falou ali, e falou mais de uma vez, que novamente uma analogia, é que nem relacionamento. Você conhece a pessoa que tu se casou quando tu se separa dela, que é o que ela vai falar de você pro mundo. Empresa é a mesma coisa. Enquanto eu estou na empresa como gerente, é lindo, é maravilhoso. E quando eu sair da empresa que ela não me paga mais salário, o que eu falo dela? Muitas vezes é ali que vem a verdade. Eu vejo muito isso assim, o pessoal tava lá, diz, não, é isso, aí daí a pessoa sai e aí encontra aquele funcionário, tu tá lá ainda, meu Deus, como é que tu consegue? Tu diz, mas tu não era o cara que defendia, eu defendia porque eu recebia salário, hoje eu não recebo mais nada. Hoje eu posso falar a verdade. Agora eu posso te contar. Eu acredito que sim, a relação com o trabalho, ela é uma relação de amor. Faz parte da vida, ela né? Faz parte, tanto que algumas pessoas que se aposentam, adoecem. Às vezes amor e ódio. Algumas pessoas que realmente... Eu sou grata pelas empresas que eu passei. Tem empresas que eu sou apaixonada. Por mais desafios que eu tive, algumas coisas eu contribuí, outras coisas eu também acabei não contribuindo. Enfim, mas é um relacionamento. Porque quando tu acaba quebrando esse elo, e tanto que a demissão hoje é a mais desafiadora, porque muitas vezes a demissão, ela não tem um diálogo. E ela se torna traumática, né? Tem um trauma nesse processo de demissão, porque ela não é conduzida da melhor forma. Então, sim, o trabalho, a empresa, ela é uma relação muito forte. Eu digo que, no meu conceito, o trabalho é uma inclusão social. Ele é que proporciona você sonhar, alavancar aquilo e ir em busca daquilo que você deseja e realizar seus sonhos. Não tem outra fórmula mágica. Seja hoje um youtuber, seja um influenciador, seja o que for. A única forma de realizar e realmente uma inclusão social tem o esporte. O esporte é um trabalho. Ser professor de música é um trabalho. Ser um treinador é um trabalho. Praticar esporte é uma relação de trabalho. É um tempo que você tira da sua vida para praticar. E tem alguém ali que está te orientando. Tudo são relações, relacionamento. Então, o trabalho é uma inclusão social. Você está incluso dentro de uma sociedade, dentro de um contexto de cultura, conhecendo outras culturas e evoluindo como ser humano. Isso aí. Fechamos. Tu viu que corte que vai dar isso aí? Não, eu que sou o cara do corte. Eu fico preocupada porque o tempo tá passando, eu não tenho nem como cortar, Lucélia, né? Essa mulher é bombástica. A gente fica muito feliz, Lucélia, pela tua participação aqui no programa. Não é à toa que tu tem o papo de RH vingando aí já há anos, porque realmente o teu conteúdo é fantástico, então a gente é muito agradecidos aí. Eu tenho certeza que a audiência também. Tive uma terapia aqui. Teve uma terapia. Me compreendi. Tô me sentindo melhor. É isso aí, curta, compartilha lá, segue, manda mensagem pro Célia, @papo de RH oficial. A gente coloca na descrição aqui também. Isso, a gente tem no LinkedIn do Papo de RH e no Instagram e no Facebook Papo de Recursos Humanos Oficial. Isso, Papo de Recursos Humanos Oficial. Eu já marquei ela lá no Insta, Perfeito. Mas vamos só remarcar com o corte agora. Primeira impressão, podcast. Podcast, isso aí. E aí vai lá também, a gente vai deixar os cortes nessa semana e manda essa mensagem, fique à vontade, estamos aí para atendê-lo também. Até a próxima. Show. Obrigado. Valeu, gente.